Bem, meus irmãos, boa tarde para todos. Boa tarde. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde. É um prazer muito grande de estar voltando aqui nesta casa após muitos anos e aqui nesse encontro aqui do ENEF. A proposta desse tema é a própria proposta espírita, que infelizmente muitos companheiros espíritas não tratam ela como tema principal. E o nosso codificador, que é o próprio Allan Kardec, ele variadas vezes em toda a codificação, ele aponta o autoconhecimento como esse ponto principal, como essa pedra principal, como esse tema principal para nós espíritas. Mas infelizmente não é isso que nós vemos em várias casas, e também em várias vertentes dentro do nosso movimento espírita. O que nós podemos aqui de início colocar, fundamentar, é que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que muito espírita decorou. Eu, como não gosto disso, prefiro sempre voltar à página, lá do livro dos Espíritos, e colocar, para o público. Então, Kardec, lá na questão 919, ele fundamenta para nós o autoconhecimento. Então, ele formulou a pergunta, assessorado por vários companheiros, lá da sua equipe, que foi a seguinte: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí veio para nós, essa grande resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Será que todo mundo aqui acredita que variados espíritas pararam aqui nessa resposta? Essa frase nem é do Sócrates. Sócrates simplesmente leu no portal lá de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Só que Sócrates não é só um filósofo, ele é um grande instrutor da nossa doutrina espírita. Então Sócrates, ele não parou por aí, até porque a frase não é dele. Sócrates vai e cria o método maiêutico. Eu tenho perguntado por todo o movimento espírita e não espíritas, quem conhece esse método? Aí levanta uma mãozinha assim: ah, eu conheço. Quem conhece aqui o método maiêutico? Levanta o braço. Olha. Aí a gente ouve o que é na casa espírita, no atendimento fraterno: ah, eu não sei me autoconhecer. Ih, essa doutrina espírita é muito difícil. Ih, já li Joana de Andes e eu não entendi nada. Ih, meu Deus, como é que eu vou fazer esse autoconhecimento? Recebi uma mensagem lá do Leon Denis, lá no Centro Espírita Leon Denis, e o Espírito falava para mim: ó, você tem que se autoconhecer. E eu não sei o que é isso. Então Sócrates vem como instrutor da nossa doutrina espírita trazer um método que vai facilitar esse processo para a gente. O que é o método maiêutico? Vamos ler? Sócrates falou assim, é o método de dar a luz. Quem é que já deu a luz aqui? As mulheres sempre puxam para ela, porque existe a gravidez, o processo lá de fecundação e gestação. Aí a mulher sempre se acusa. E nós, homens, será que não damos também a luz desta vida?
Então, quando Sócrates vem falar para nós que o método maêutico é o método de nós darmos a luz, olha só o que ele quer falar para nós. Iluminar o nosso mundo interior. Tem muito companheiro que se volta para dentro e não percebe nada. Fulano, o que você pensa todo dia? Ah, não sei não. Quer ser médio. Olha só. Quer ser médio e ele nem se percebe. Como é que ele vai perceber espírito? Fulano, o que você sente todo dia? Ih, também não sei não. Ah, às vezes fico triste, às vezes alegre. Ih, mas não sei não. Fulano, o que você faz todo dia? Ah, trabalho, me alimento, tomo banho, vou lá no centro. Para por aí. Então, quando Sócrates vem falar para nós desse método maêutico, é o quê? Se volta para dentro e começa a iluminar o seu mundo interior. Sai dessa escuridão, desse desconhecimento. Comece a se conhecer. Mas ele vai muito mais além. Ele diz que esse processo é um parto. Quem é que já passou aqui por um parto? Só? Ninguém mais passou por um parto? Já não me lembro. Não lembra? Pode fazer uma regressão? Então, que parto é esse? Deixar para trás tudo aquilo que não nos serve. Aí a gente lembra de um grande livro, né? Renúncia. Precisamos aprender a renunciar. Não é de um dia para o outro, né? Não é de 2011 para 2012. É um processo. Mas vamos deixar para trás tudo aquilo que nos incomoda. Então esse será um parto, né? Sofrido demais, mas que nós precisamos efetivar. Mas por que Sócrates fala disso para nós? Que esse autoconhecimento é um parto. Porque a mãe dele, a Fanerete, era parteira. Então ele via vários partos. Aí ele pensava assim, por que essa mulher que está ali, né, dando luz ao seu filho, ela faz um silêncio danado? Por que a outra é totalmente escandalosa, né? Ela grita, ela chora, ela chama todo mundo. Por que há essa diferença? Aí ele trouxe isso para o lado comportamental. Por que para uns é muito fácil esse autoconhecimento e por que para outros é mais trabalhoso? E assim ele foi criando o método maêutico. Aí ele disse, é a procura da verdade no interior do homem. Todo mundo já sabe qual é a sua própria verdade? Sim ou não? Sim ou não? Não. A verdade aqui do Marcelo, a verdade do outro Marcelo, a verdade da Ana, e aí? Todo mundo já sabe? Aí tem sempre alguém que levanta a bandeira, né? Não, mas eu quero seguir a verdade espírita. Para seguir a verdade espírita, tem que saber qual é a sua verdade. Até para, de repente, começar a afinar a sua verdade com a verdade espírita. E, frisando, a verdade espírita não é a maior de todas. É uma parcela da verdade. Eurípides Barçanufo, certa feita, falou assim: a verdade é como um imenso espelho que se quebrou em várias partes. E cada parte, né, é uma religião. Então todas as religiões aqui do mundo, elas contêm uma parte dessa verdade. O Mileco dizia algo, né, maravilhoso. Falava assim para nós: a Umbanda é a força, a doutrina espírita é a razão.
Então é hora de nós despertarmos, sair desses preconceitos nossos, né? Dessas ideias muito mal formuladas e começarmos essa prática do autoconhecimento. Mas tem sempre que estar. Mas tem sempre alguém, né, que começa a ouvir sobre autoconhecimento e começa a pensar. Não é bem isso ainda que eu quero ouvir. Então, o que o Sócrates fez? Ele foi lá para a feira pública da Grécia e ele saía perguntando às pessoas sobre autoconhecimento. Então ele parava variadas vezes a uma senhora e ele perguntava assim: o que você está pensando agora? Muita gente vai achar isso bobeira, né? Só isso. O que ele estava tentando fazer com essa senhora? Trazer ela para o aqui e agora. Quantas vezes, né? A palestra está rolando aqui na casa espírita e o companheiro já está no 10º sono. Está pensando em outra coisa. Ah, mas ele estava cansado, ele trabalha muito, ele chegou suado. Pode ser N, né, razões. Mas ele não veio aqui na casa espírita para dormir. Quantas vezes a palestra está aqui rolando e aí o pensamento está lá no Big Brother, né? E está mesmo, né? E está mesmo variadas vezes. Então nós precisamos viver esse momento presente. Então Sócrates, ele saía por aí perguntando às pessoas para quê? Para trazer todas elas para esse aqui e agora. Aí parava um jovem. Aquilo que você pensa, você tem certeza que é verdadeiro? O jovem tomava um susto, né? Eu nunca vi esse homem, né? Por que ele está me perguntando isso? Às vezes respondia, às vezes não. Então ele saía perguntando às pessoas, ele ia recolhendo as respostas. Foi o maior sábio da Grécia. Olha que maravilha. E o que ele fala para nós? Para cada um criar o seu método de perguntas e perceber as respostas. Então nós podemos pegar o quê? Pegar um sentimento negativo. Exemplo, egoísmo. Todo mundo aqui tem, né? Sim ou não? Não. Não? Então vamos pular esse. Então, até hoje não vai ganhar. Então, vamos focar nesse sentimento, egoísmo, e vamos apenas fazer 3 perguntinhas básicas. Primeiro, o porquê que eu estou egoísta? Meditamos sobre isso todo dia? Não. Aí chega aqui na casa espírita dizendo o quê? Eu não sei o que é autoconhecimento. Então vamos criar as nossas perguntas e vamos ficar com olhos abertos, ouvidos abertos, como disse Jesus, para ouvir a resposta. Leva lá para dentro do seu mundo interior essa pergunta. E a resposta pode vir de N formas. Pela própria intuição, pela mediunidade, por um amigo, pela casa espírita, por uma palestra, por um fato na rua, pelo seu próprio inimigo. Pode vir de várias formas. Mas é preciso estar atento. Então, o porquê que eu estou egoísta? Segunda pergunta. Para que eu estou egoísta? Será que é um fim útil isso? Para que eu estou? Tem uma finalidade superior a isso? Não, né? Então essa aí vamos dizer, é a mais fácil, né? Gente já mata. Para que eu estou? Para nada. Só para continuar no mesmo nível de provas, expiações, sofrendo. Então, cortamos já essa. E a terceira, como eu construí o egoísmo? Quem sabe?
Ninguém sabe? Escassez. Escassez? O que mais? O orgulho. Orgulho. O Emmanuel diz que nós temos dois cânceres: o egoísmo e o orgulho. Só que acaba que eles não têm ligação nenhuma. Mas como eles ocupam espaço em nós, esses dois cânceres? Aí nós temos no livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec perguntando qual é o nosso pior vício. E os benfeitores explicando, né? O nosso pior vício é o egoísmo. O que é egoísmo? Se eu pego a palavra ego, o que eu percebo? É o eu, né? Se eu pego a palavra ismo, o que eu pego? Doutrina. Então, egoísmo, a doutrina do eu. Como é que eu digo por aí que eu sigo a doutrina espírita? Eu sigo a doutrina do eu. Aí eu paro e medito. Será que eu sou um pai egoísta? Será que eu sou um filho egoísta? Será que eu sou um terapeuta egoísta? Será que eu sou um espírita egoísta? Sim. Só que todos nós percebemos também, não é mais aquele egoísmo primitivo, né? Crônico. Nós já demos passos. Se antes nós, né, só pensávamos em nós mesmos, hoje eu já penso em um, em dois, em três. Eu não penso em todo mundo, mas eu penso em mais alguém. Então isso já é muito bom para nós. Mas como é que a gente levanta a bandeira, eu sigo a doutrina espírita? Não é isso que nós temos. Seguimos a doutrina do eu. Aí diz a nossa sabedoria popular, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, infinitamente eu. Até o próprio pronome, né? A minha casa espírita. Olha só, né? O meu trabalho caritativo, a minha sopa, olha, né? A minha caravana de ajuda, o meu livro, né? Faz parte até mesmo da nossa língua, mas nós temos que ir contra isso. Substituir essa palavrinha eu por nós. Eu quero ser feliz, eu quero amar, eu quero crescer. Vamos cortar isso? Nós queremos ser felizes, nós queremos amar, nós queremos, né, crescer. Vamos pensar em nós. Então esse método maêutico, ele vem o quê? Vem deixar muito mais prático, muito mais fácil a nossa vida. Esse processo, cada um criando as suas próprias perguntas, que podem ser variadas, é só nós melhorarmos a nossa percepção para percebermos as respostas. Foi como diz aqui o nosso amigo Marcelo, né? Quantas vezes eu faço uma prece, o que eu digo depois? Eu não recebi nada. Recebeu. E como recebeu? Só que recebeu uma outra coisa, né? Uma outra visão ou num outro contexto. Mas como nós nos desconhecemos, aí fica difícil. A resposta veio e nós não percebemos, infelizmente. A proposta do nosso querido Sócrates é uma proposta que vai falar sobre a autorreflexão. Então aquela técnica, né, que vocês estavam usando, ela só trabalhou muito mais o quê?
o autoconhecimento corporal. Esse, então, espírita passa longe, né? Autoconhecimento corporal. Precisa isso? Então, Sócrates vem falar muito mais para nós do autoconhecimento espiritual, que vai tocar muito o que? A área emocional. Então, quando lá, no livro dos Espíritos, na questão 919, nós temos as indicações do conhece-te a ti mesmo, nós vamos ter uma outra posição do pai da psicologia do indivíduo, que muito espírita nem sabe disso, né? Então, Santo Agostinho, né, para nós espíritas, ele nem é santo, né? Em espiritismo não se usa a palavra santo, mas tem espírita que sempre cita, né? Santo Agostinho, santo não sei quem, não sei para quê, né? Então, Agostinho, ele foi o pai da psicologia do indivíduo. Olha que interessante. Então, ele é um grande instrutor também da nossa doutrina espírita. E olha só o que ele vem falar para nós. Da autorreflexão que o Sócrates fala. Da autoanálise. Aí tem espírita que segue a letra, né? Ah, todo dia, quando eu vou dormir, eu vou fazer a minha autoanálise, não é isso? Eu vou ver os meus erros e os meus acertos do dia. Só que todo mundo esquece que existe aquele espírita ortobom, né? Ele vai dormir, quando ele pensa que ele vai dormir, ele já dormiu, né? Aí chega de manhã e eu não fiz a autoanálise, né? Então, a dica não é só fazer ao término do nosso dia, é fazer a autoanálise quando eu quiser e quando eu puder. Então, exemplo, deu meio-dia, sobrou um tempinho, lá vou eu. Não vou ficar admirando mulheres bonitas e nem homens bonitos, né? Não vou fazer fofoca da vida alheia, vou fazer a minha autoanálise. Mas nós nos perdemos, como diz o meu amigo Dr. Milton Menezes, no varejo da vida. Imagina, hora do almoço, a gente, né, com uma hora ou 1h30 lá no centro do Rio. Imagina, eu vou fazer autoanálise? Nada, eu vou lá para Rio Branco, né, comprar uma roupa, ver uma bolsa, um perfume, passear um pouquinho, vou passar de repentemente, né, até na CR, bater um papo. Eu não vou fazer a minha autoanálise. Então, vamos fazer a autoanálise quando cada um tiver vontade, e isso é primordial, e o tempo que nós tivermos. Se deixar para 11h30 da noite, raramente ela vai sair. Não é isso? Porque quase todos nós espíritas trabalhamos muito. Então, quando é que vem o sono? Ou quando é que a gente dá espaço para o nosso sono? 10 horas da noite, 11h30 da noite, meia-noite, 1 da manhã, não é assim? Então, não sai a autoanálise. Então, vamos trabalhar essa autoanálise sempre nesse tempo que nós, né, conseguimos ter. O Sócrates, ele fala algo interessante sobre a autoanálise. Ele fala assim, ó: põe o homem na procura das verdades universais, que são o caminho para a prática do bem e da virtude. Quais são as verdades universais? Sabemos elas? Codificação espírita, né? Muita gente já tem decorado, né? Já está no cérebro. E as verdades universais? Nós também temos elas decoradas? Qual é a maior verdade universal? O amor? Amar a Deus sobre todas as coisas
na visão de quem é cristão. Seria o quê? Amar a força superior, seja ela qual for, acima de tudo. Mas nós sempre colocamos o termo Deus, para quem é cristão. Então colocar, Deus acima de todas as coisas que percorrem a vida aqui na matéria, no corpo físico, é isso? Desses apegos materiais. Então, se eu conseguir a cada dia, mediante um grande esforço, fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou ser um espírita melhor, um pai melhor, um filho melhor. Aí a gente olha lá para a nossa família, para o nosso cantinho do nosso lar. O que nós vemos? Não colocamos Deus acima de todas as coisas. O que nós colocamos? As nossas verdades. O pai egoísta, a mãe egoísta, os filhos egoístas, a família egoísta. Ah, mas isso existe, olha. Se nós temos a chaga, todos nós temos as nossas verdades e queremos impor cada vez mais aos outros. Aí eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá. Essa carta viva do Evangelho do Cristo. Essa eu mandei até para o Divaldo. E ele ainda não deu aí o seu aval. Outros espíritos aqui do Rio, já confirmaram para mim, Carlos, eu nunca li mensagem sobre isso. Então, a Madre Teresa foi o único, vamos dizer assim, ser que há muitos anos atrás falou algo que nós estamos vendo hoje em dia. Não temos mensagem espírita nenhuma que fale sobre isso. Então, o que ela dizia para nós? Vamos chegar numa época de ver pai matando filho e de ver filho matando pai. Não há mensagem espírita por nenhum médium que nós tenhamos esse conteúdo. Quem conseguir alguma me diz. Já pesquisei muito. Aí mandei até para o Divaldo. Até hoje ele não respondeu, e ele tem o hábito de responder sempre, mas essa ele não respondeu. Então, nós chegamos numa época que o desconhecimento de nós mesmos está o quê? Gerando esses desatinos tão cruéis. Aonde tinha que haver amor, está presente o ódio. Mas o que gera tudo isso? O egoísmo e o orgulho. Estão por trás, do amor e também do ódio. Então é chegada a hora de nós começarmos com muita vontade esse processo de nos desnudarmos. Não adianta ficar com o véu de Ísis, não adianta ficar se cobrindo e se escondendo por trás de posturas e de religiões. É chegada a hora de nós fazermos acontecer o melhor que cada um possa fazer. Então nós temos, dentro desse autoconhecimento, a proposta de educação. Quando Pestalozzi, lá na sua convivência, com o nosso professor Ivaio, o nosso Kardec, falava para nós o quê? Que bebeu também lá na filosofia grega. Então, o que nós vemos tanto em Pestalozzi e em Sócrates e em vários autores gregos? Que educação é o ato de quê? De trazer para fora o potencial. Eu garanto para vocês que tem médium muito melhor do que esses que nós conhecemos até hoje. Aí a gente se assusta, Que isso? Tem. Mas médios que estão presos na sua timidez.
Porque botar o rostinho aqui na frente ou para trabalhar não é fácil. Então, quando nós batemos palma com muita veracidade ao nosso inesquecível Chico Xavier, o que aquele homem enfrentou? Não é isso? O que tantos outros companheiros enfrentam no seu dia a dia, mas pelo bem, eles estão cada vez mais atuantes. Mas tem muitos médios aí maravilhosos que nós nem vamos conhecer. Por quê? Eles não querem essa exposição. Quantos palestrantes melhores do que grandes oradores espíritas? Mas são tímidos. Ficam fechados em si mesmos. Quantos trabalhadores que nós poderíamos ter aqui na Casa Espírita que não suportam esse ato de ajudar o outro e pensam assim, não, eu não posso ajudar ninguém, eu sou muito pequeno ainda. Mas nós também somos pequenos, mas nós queremos um mundo melhor, né? Queremos fazer pelo menos um pouquinho para que esse mundo se modifique. Então, quando nós vemos essa proposta educacional através de Sócrates, de Pestalozzi, é a própria proposta espírita. Kardec, em toda a sua codificação, né, e essa codificação que nós sabemos, né, que ela pertence propriamente aos espíritos superiores, né, que partiu deles, né, toda essa mensagem, e do próprio Jesus, eles têm essa proposta. Não quer ninguém aqui seguindo cartilha nenhuma, mas quer cada um se desenvolver. Então, se chega alguém aqui hoje e fala, eu quero trabalhar na área social, deixa. Por quê? De repente ele tem a vocação para a área social. Chega um outro e não, eu quero trabalhar ali gravando a palestra pública, deixa também. Mas nós ainda criamos, né, tantas teorias e tantas normas, né, de trabalho que por variadas vezes afastamos esses novos companheiros. Então é algo individual. O autoconhecimento, como a educação espírita, é da individualidade. Então cada um aqui é um. Ninguém aqui tem uma cópia. Então é hora de nós cada vez mais batermos nessa tecla. Cada um tem o seu jeito e a sua maneira de crescer. Já dizia o nosso querido Piaget, né? Então vamos deixar cada um fazer a sua parte, do seu jeito e da sua maneira de crescer. Só não vamos ferir a nossa mensagem espírita. Ninguém quer isso. Mas vamos dar espaço para cada um colocar para fora a sua potencialidade. Aí a gente pensa, né? E com o meu filho rebelde? Já coloquei tantas normas, já fiz tanta coisa, e ele continua rebelde. Qual é a dica educacional? Começa a deixar ele mais solto. Mais solto não quer dizer largado. Começa a dar área para ele. Ah, mas eu quero pintar. Então, você vai pintar. Vai passar o dia inteiro pintando. Mas ele vai ver, ele vai chegar num ponto que ele vai pensar, poxa, há um tempo atrás meu pai falava que pintar só não ia dar em nada. E agora ele está deixando eu pintar de manhã à tarde, à noite, sim. Deixa ele pintar. Ele vai cair em si. Ah, mas e aí? E se demorar muito esse cair em si? Ou nós somos espíritas, ou nós não somos espíritas. Nós temos tempo para isso? Temos, né? Temos uma vida sem fim.
Então temos é que tirar ele da rebeldia. Isso é que não está bom. Mas se você ficar cada vez mais pressionando, cobrando o seu filho, ele vai continuar rebelde. Então começa a dar mais espaço para ele e fica de longe observando. Várias das vezes a gente não dá 1 dia, 2, 3 no máximo. Ele vai cair em si, e ele vai começar a trabalhar, ele vai começar um estudo, ele não vai ficar só na cultura. Então toda vez que nós somos pressionados, que nós somos cobrados, só aumenta a nossa imperfeição. Toda vez que nós temos mais espaço para colocar para fora aquilo que nós queremos colocar, que nós sempre torcemos que seja algo de bom, com certeza esse filho rebelde, ele vai se redimir, ele vai crescer, ele vai avançar na vida. Que nós possamos, nesta tarde, agradecer por nós estarmos nessa doutrina que a cada dia nos convida à prática do autoconhecimento. Que a cada palestra na Casa Espírita, que a cada livro lido, que a cada convivência, nós possamos promover esse conhecer-se. Porque eu me conhecendo, eu vou conhecer o outro melhor. Mas enquanto nós colocarmos a mensagem espírita como uma mensagem que visa só o uso da nossa mediunidade, aí, infelizmente, nós vamos estar na contramão da codificação espírita. Então, que possamos nesta tarde melhorar o nosso autoconhecimento, melhorar o nosso próprio potencial para melhorarmos a nossa família. Como diz o nosso Chico Xavier, que hoje, alguns falam que ele já está voltando, aí para a Terra, mas ninguém sabe aonde, quando e como. Mas ele sempre dizia, o momento mais difícil é o de evoluir. Mas que bom que nós estamos aqui hoje, nesta tarde, matutando, pensando, meditando sobre como é que cada um pode evoluir de forma mais profunda, de dentro para fora. Vamos fazer sempre isso, voltar para dentro e começar essa mudança de dentro para fora. Certa feita perguntaram o doutor Inácio Ferreira o que ele pensava sobre ele, o que ele achava dele mesmo, já que ele era esse médico, psiquiatra famoso de Minas Gerais, amigo de Chico Xavier, não sei quantos clientes, E ele disse, brincando, mas num tom assim muito, de comédia, de que ele sempre fazia e ainda faz até hoje. Eu sou aquela velha gorda que desce a ladeira todo santo dia. Aí o repórter, que isso, doutor Inácio? Não sou nada, meu irmão. Mediante Deus, mediante os grandes espíritos, eu não sou nada. Então, a minha representação é essa. Eu sou uma velha simples, gorda, que desce todo dia a ladeira e vai trabalhar, e vai servir, e está somando nessa grande obra de Deus. Muita paz para todos. Obrigado por esses instantes e que nós possamos estar outras vezes, muitas vezes, juntos dentro desse ideal espírita. Muita paz.